Fala, meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é a primeira vez que está chegando aqui no canal, me chamo Sidney Cirqueira e o objetivo desse canal é compartilhar bastante conteúdo aí sobre Microsoft Fabric, tecnologias Microsoft, Synapse Analytics, e aí a gente vai manter aqui, vai continuar focado na nossa playlist de Microsoft Fabric. Beleza? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 features muito importantes para a manutenção das suas tabelas deltas dentro do nosso Lakehouse. Beleza, galera? Todo mundo já sabe que quando você tem um OneLake dentro do Microsoft Fabric, automaticamente tudo que é criado dentro do OneLake por meio do Microsoft Fabric, esses dados são armazenados dentro do storage no formato Delta. Legal? E um ponto muito importante aqui é que esse formato Delta, ele precisa de cuidados. Essas tabelas Deltas que a gente está criando, elas precisam de cuidados. Essas tabelas precisam ser mantidas, essas tabelas precisam ser otimizadas. Para quê? Para facilitar tanto na leitura quanto na escrita dos seus dados na hora que você estiver fazendo os seus processamentos de dados. Beleza? E um outro ponto muito importante também é você atuar na manutenção dos custos do seu storage. Legal? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês 3 features muito importantes. Essas features são Optimize, V-Order e Vacuum, que por padrão já vem nativamente configurado dentro do Microsoft Fabric. Beleza? Então, antes da gente seguir aqui com esse vídeo, vocês já sabem, aqui embaixo tem um botãozinho de like, aqui embaixo tem um botãozinho de subscribe. Se inscrevam, galera. Compartilhem esse vídeo aí com seus colegas de trabalho, com seus colegas da comunidade. Compartilhem lá no seu LinkedIn. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Lembrando, esse aqui é um canal com conteúdo 100% gratuito. Eu estou trazendo um conteúdo aqui mastigado, um conteúdo top, sensacional e só features muito importantes para vocês no dia a dia. Beleza? Então, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar, ativar as notificações para que vocês assistam, para que vocês recebam todas as novidades que eu vim trazendo aqui para vocês. Beleza? Então, vamos partir para o que interessa aqui. Legal, galera? Ponto muito importante. Por que essas features são interessantes para que você aprenda hoje? Primeiro ponto é, você precisa dar manutenção no seu storage. Legal? Você precisa cuidar da escrita, você precisa cuidar da leitura e você também precisa cuidar dos arquivos que estão dentro do seu storage para que você tenha, para que você diminua seus custos, por exemplo. Legal? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas features caem na certificação DP700 e você precisa entender quando usar e quando não usar, porque está sendo cobrado lá da DP700. Muito em breve vou soltar um vídeo com todas as dicas ali da certificação DP700, né? Que eu já fiz a prova, tá muito legal e isso aqui faz parte da prova. Legal? Então vamos lá, galera. Como vocês podem perceber, eu já estou aqui na tela. Tá? Qual vai ser o nosso cenário de hoje? Vou tentar trazer uma abordagem teórica e prática aqui para vocês, como eu sempre faço nos meus vídeos. Eu tenho aqui 2 tabelas, tá? Uma tabela chamada tabela fato com V-Order e tabela fato sem V-Order. Esse foi o nome que eu escolhi para essas 2 tabelas aqui. Beleza? Como vocês podem perceber, aqui no meu canto direito, eu tenho algumas configurações de manutenção. Quais configurações são essas? A primeira configuração é de Optimize, a segunda configuração é V-Order e a terceira configuração é Vacuum. Que eu não cliquei aqui, não selecionei aqui, mas já eu vou explicar para vocês como que a gente chega nessa tela e para que serve cada um. Beleza? Então vamos começar aqui pelo Optimize. Galera, você está tendo um processamento de dados dentro da sua empresa. Legal? Então você está escrevendo lá na sua camada bronze, ou está escrevendo na camada silver, ou está escrevendo na camada gold, utilizando o Spark. Beleza? Porque aqui a gente está falando de Lakehouse. Uma vez que você está escrevendo lá na sua camada Gold, existem algumas técnicas para que a gente escreva os dados de uma maneira otimizada para que engines de Big Data facilitem na leitura desses dados. Legal? Então, a escrita ela vai facilitar tanto na maneira como o Spark vai escrever esses dados no storage, quanto na leitura desses dados.
Então, começando aqui pela essa feature Optimize, lembrando, isso é uma feature do Spark. Legal, galera? Não é uma feature do Fabric, é uma feature do Spark. Então, entendam o Spark, estudem Spark para que vocês possam entender melhor como a gente consegue aplicar essas features aqui dentro do Microsoft Fabric. Legal? O que o Optimize faz, galera, quando você está escrevendo o seu código lá por meio do Spark? O Optimize, ele vai pegar todos aqueles arquivos. Na verdade, quando você está escrevendo os arquivos diretamente, o que ele vai fazer? Ele, em vez de escrever vários arquivos pequenos, ele vai compactar esse arquivo e escrever em arquivos maiores dentro do seu storage. O porquê disso, galera? Porque engines de Big Data se beneficiam da leitura de arquivos grandes. A gente tem um problema em Big Data, que é a leitura de arquivos pequenos. Nunca escreva vários arquivos pequenininhos dentro do seu storage, porque isso vai impactar na sua performance, vai impactar na leitura, vai impactar na movimentação de dados dentro dos seus clusters de Spark por debaixo dos panos. Então, uma vez que você escreve esses arquivos, o ideal é que eles tenham aproximadamente entre 128 megas e 1 giga de tamanho. Legal? Um outro ponto muito importante é que na hora que você está escrevendo esses arquivos, ele aplica uma compressão de dados. Para que compressão de dados? Para também facilitar na leitura e para que você diminua o tamanho dos seus arquivos. Beleza? Para isso que serve essa feature Optimize, e a gente vai entrar em vários detalhes aqui dentro desse vídeo. Beleza? Uma vez que eu falei do Optimize, galera, a gente entra para a segunda opção, que é o VORDER. Legal? O que o VORDER faz? Ele vai aplicar uma otimização e uma ordenação dos dados dentro dos arquivos, né? Ele vai fazer um encode e também vai fazer uma compressão dos seus arquivos Parquet. Beleza? Lembrando, os arquivos Delta gerenciam todos os arquivos Parquet que estão dentro do storage. Então, o que o VORDER faz? O VORDER aplica uma compressão nesses arquivos e também uma ordenação desses arquivos. Para quê, galera? Por que o VORDER é muito importante? O VORDER é bastante importante porque, uma vez que seus arquivos estão com bastante compressão e também estão ordenados, vai facilitar na leitura. Então, isso vai beneficiar todas as engines do Fabric, seja o SQL, seja o Spark, seja o Real Time Analytics, a fazer a leitura desses dados de uma maneira mais performática. Beleza? Então, com o Optimize, eu escrevo os arquivos com compressão em tamanhos maiores. Com o VORDER, eu ordeno, também aplico uma compressão. Por quê? Porque o VORDER faz parte do comando Optimize. Então, toda vez que você executa um comando Optimize, por debaixo dos panos, a gente vai ter o VORDER rodando também. Legal? Então, o VORDER é extremamente importante. Sidney, existe a possibilidade de eu escrever não utilizando o VORDER? Sim, existe. Por quê? Quando você vai aplicar o VORDER e quando você vai aplicar o Optimizer, ele vai ter um overhead de escrita e um overhead de organização. Legal? Então, suponha que você só quer apenas jogar o seu dado dentro da camada RAW, por exemplo. Então, é importante que você não ative essa feature de VORDER se você estiver utilizando o Spark. Porque nativamente no Fabric, quando você usa nativamente no Fabric, o VORDER é automaticamente ativado. Então, se você escrever utilizando qualquer feature de dentro do Fabric que não seja o Spark, o VORDER vai estar aplicado. Legal? Então, é importante que se você estiver processando os seus dados, sua arquitetura medalhão, utilizando o Spark, que você ou habilite ou desabilite o VORDER para que ele facilite a escrita e leitura dos dados, ou também para que ele não tenha overhead nessa escrita e leitura. E você precisa entender em qual cenário você vai utilizar isso. Beleza? Tem uma documentação muito legal que eu vou deixar aqui nos comentários, aonde nesse blog post, basicamente, o colega está falando quais são os cenários para você escrever utilizando o VORDER e para você ler utilizando o VORDER. Lembrando, camada Gold sempre tem que ter o VORDER. Por quê, galera? Porque na camada Gold você vai fazer a leitura dos dados e você vai consumir esses dados. Então, é importante que a feature de VORDER esteja sendo aplicada na camada Gold. Na camada Bronze, eu preciso disso, Sidney? Depende.
Depende de como vai ser a sua escrita. Você vai apagar esses dados posteriormente? Você vai ficar lendo ele com frequência? Se você vai apagar esses dados, é importante que você não ative o V-Order. Se você lê esses dados com muita frequência, é importante que você ative o V-Order. Beleza? Então, já falei aqui do Optimize, já falei aqui do V-Order e agora a gente vai falar do Vacuum. Legal? O que é o Vacuum, galera? O Vacuum também é uma feature do Spark, que basicamente ele vai remover os arquivos que não são referenciados mais pelo Delta Log. Lembrando, toda vez que você escreve no Delta, por debaixo dos panos, o Delta vai controlar os arquivos Parquets que são escritos. Beleza? E aí um ponto muito importante, uma vez que eu removo os arquivos que não estão sendo utilizados mais, o que eu ganho? Eu ganho otimização do meu storage, eu ganho limpeza do meu storage e eu diminuo os custos de utilização do meu storage. Beleza? Uma parte muito interessante aqui, galera, é que com o Vacuum você pode configurar um período de retenção. Lembrando, o período mínimo de retenção é 7 dias, é muito importante, e é interessante que você entenda quanto tempo você precisa manter os seus dados. Legal? Você quer manter os seus dados por 7 dias, por 30 dias, por 1 ano? Então, com o Vacuum, você pode fazer essa configuração sobre o limite de retenção dos dados que serão apagados. Legal? Então, se eu coloquei a configuração para 7 dias, essa configuração vai manter dados por 7 dias e tudo que for antigo, ele vai remover do seu storage. Ponto muito importante aqui, galera, vocês não podem deixar de esquecer isso aqui. Se você configurou para 7 dias o seu período de retenção, caso você opte por utilizar aquela feature de time travel, que é basicamente você voltar no que aconteceu no passado, a sua feature vai estar limitada a essa quantidade de dias. Então, é muito importante você definir o período de retenção. Beleza? Falei isso, vocês já sabem quais são as 3 features muito importantes. O Optimize para a escrita, para melhorar na escrita e na compressão. Então, ele escreve os arquivos de uma maneira mais otimizada, nos tamanhos corretos. E também, um ponto importante, ele vai organizar esse arquivo entre os nós para que você não precise fazer muito shuffle de dados depois na leitura dessa informação. Legal? Então, V-Order, eu vou aplicar uma ordenação e uma compressão, facilita na leitura dos dados. Optimize escrita, V-Order que está embutido dentro do Optimize, leitura. Legal? E o Vacuum é remoção dos arquivos que não estão sendo referenciados mais pelo Data Log. Legal? Pelo Delta Log. Então, uma vez que eu expliquei isso aqui para vocês, galera, você já pode ir lá fazer a prova do EP700 tranquilamente, porque isso aqui vai cair na prova, e você também pode fazer a manutenção do seu storage, do seu Delta, das suas Delta Tables. Beleza? Então, voltando aqui para a parte prática, galera, o que a gente tem? Eu tenho 2 tabelas, uma com V-Order e uma sem V-Order. Mostrando aqui na prática, galera, eu estou aqui na tabela sem V-Order. Então, percebam que o tamanho dos meus arquivos Parquet, eu tenho 2 arquivos escritos, cada um com 368 megas. Isso foi na minha escrita, já vou mostrar para vocês como eu escrevi. Eu tenho aqui uma outra tabela, tá? Que são os arquivos Delta com V-Order. Então, percebam, o que ele fez? Ele aplicou a ordenação, ele aplicou a compressão e ele diminuiu o tamanho dos meus arquivos. Então, eu tenho 360 e poucos megas em uma tabela pequena. Lembrando, isso aqui é um cenário bem simples, tá, galera? Não é um cenário grande. O importante é que você tenha mais dados. Beleza? Aí o ponto importante aqui é que ele otimizou e ele trouxe um tamanho adequado aqui para a gente. Então, ele fez a compressão e colocou um tamanho, lembra que eu falei para vocês? De 128 a 1 GB é o tamanho ideal para os seus arquivos. E você consegue configurar isso via código. Beleza? Então, como que eu configuro isso via código? Lembrando, galera, aqui eu estou na interface gráfica. Vou fechar essa tela. Eu escrevi essas 2 tabelas utilizando um processo de Spark. Legal? Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é as tabelas com V-Order desabilitado. Legal? Deixa eu abrir aqui o meu notebook. Então, aqui eu tenho 2 notebooks. Beleza, galera? Lembrando, por padrão, o Fabric, o Spark do Fabric, ele traz aqui para vocês o V-Order habilitado. Eu estou trazendo essas configurações aqui só a título de curiosidade,
Por debaixo dos panos ele já está habilitado. Então você consegue citar isso a nível de sessão do Spark. Beleza? Então, na hora que eu fiz a escrita dos meus arquivos Delta, né, dos meus arquivos Parquet, a minha feature de V-Order estava habilitada. E também o Optimize estava habilitado também. Então, o Optimize é uma feature do Delta que facilita na hora que eu escrevo. Então, aqui eu facilito na escrita, aqui eu facilito na leitura. Beleza, galera? Lembrando, a engine do Power BI, que é o VertiPark, a engine do SQL, que também é o VertiPark, e todas as outras engines do Microsoft Fabric vai se beneficiar da leitura desses dados aqui. Legal? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a configuração de escrita, leitura, e aqui eu configuro o tamanho dos meus arquivos que eu quero escrever. Isso aqui é configurável. Lembrando, já está configurado isso por padrão. Legal? Então, eu tenho aqui o meu Lakehouse, eu estou pegando aqui alguns dados brutos, e desses dados brutos eu estou criando aqui as minhas dimensões e estou criando as minhas fatos. Estou fazendo um processamento bem simples aqui, removendo algumas colunas que eu não estou utilizando, estou renomeando aqui as minhas tabelas, e aí, por fim, eu fiz a escrita dos meus dados. Esses são os dados com V-Order. E aí, o ponto importante que eu queria mostrar para vocês, galera, se eu rodar esse comando aqui, para eu olhar o histórico dessa tabela lá no meu storage, a gente vai perceber uma configuração aqui bem interessante. Ele está fazendo o startup do cluster, né? Lembrando que o Spark agora ele é serverless, então a gente não tem aquela demora para o cluster iniciar. Percebam que ali demorou 6 segundos para o meu cluster de Spark iniciar por debaixo dos panos, e agora ele já está executando o meu comando. Basicamente, eu quero ver só o histórico do que aconteceu com essa tabela, né? Então, eu fiz a escrita dessa tabela, agora vamos olhar aqui o que ele vai me devolver. O que aconteceu por debaixo dos panos aqui. Legal? Tá finalizando. Então, olha aqui que interessante, galera. Aqui eu tenho as versões e na minha segunda versão eu tenho aqui os parâmetros. Ó, no meu parâmetro, o que ele escreveu aqui para mim? Ele deu um overwrite nos meus arquivos e eu não estou particionando esses arquivos aqui. Beleza? Então, isso aqui é um ponto muito importante. O que eu queria mostrar para vocês era outra coisa. Deixa eu trazer para cá. Eu tenho aqui algumas opções. Deixa eu ver se eu acho essa opção aqui para vocês. Aqui é os arquivos binário. Cadê a opção que eu queria mostrar para vocês? Deixa eu ver se eu acho. Está aqui. Cara, não vou conseguir achar essa opção aqui para vocês, eu não sei por quê. Mas tá bom, já eu mostro. Já eu mostro uma outra questão que eu queria mostrar para vocês. Basicamente, eu queria mostrar para vocês a configuração de V-Order, tá? Não tem problema, eu vou mostrar isso aqui para vocês já. Então, essa é a minha tabela com V-Order. E essa aqui é a minha tabela sem V-Order. Então, eu desabilitei a minha configuração de escrita e desabilitei também a minha configuração de leitura, né? De V-Order, que é aplicar a compressão. Tem o mesmo processo, né? Exatamente o mesmo processo. Basicamente, eu estou desabilitando aquela feature lá. Beleza? Então, aqui ele mostra qual que é a minha operação. É uma operação de V-Order, mas eu já entendi o que aconteceu aqui. Beleza? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês, galera? Vou voltar lá na minha tabela. Aqui eu tenho uma configuração de V-Order e aqui eu tenho a tabela que está sem a configuração de V-Order. Então, vamos aplicar um V-Order e um Optimize aqui nessa tabela para vocês entenderem o que vai acontecer. Então, basicamente, o que eu consigo fazer, galera? Eu consigo escrever tanto a nível de código quanto a nível de interface gráfica. Então, a nível de interface gráfica, eu posso vir aqui ó, e clicar aqui em manutenção. Então, o que é o ideal, galera? O ideal é que toda vez que você esteja escrevendo na sua tabela, que você aplique o Optimizer e o V-Order posteriormente, tá? Pode ser durante a escrita ou você pode ter um job de Spark rodando para aplicar a otimização nessas tabelas. Por quê? Pelo fato de você precisar ler essas tabelas posteriormente. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou ativar essas duas features aqui, tá? Eu não vou ativar o Vacuum agora, porque esses meus dados eles são recentes. Então, eu não vou conseguir apagar. Então, eu não vou conseguir mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Mas eu vou aplicar um Optimize aqui e um V-Order aqui nessa tabela. Legal? Então, eu vou rodar esse comando a nível de interface gráfica. Lembrando, eu consigo rodar esses comandos por meio do Spark.
Legal? Então, ele vai demorar aqui um pouquinho para executar. Então, percebam, a gente tem 368 megas aqui. A ideia é que esse arquivo ele seja comprimido, né? E ele vire um arquivo maior. Legal? Então, é basicamente isso que o VOrder deve fazer. E aí, o Optimize e o VOrder vai fazer. Por debaixo dos panos, o que ele vai fazer? A ordenação dos dados dentro dos arquivos. Beleza? Enquanto ele está executando, ele demora alguns minutos aqui para mostrar. Eu vou mostrar algumas outras opções aqui para vocês. Aqui eu tenho um notebook. Esse notebook está lá na documentação da Microsoft, tá? Eu criei ele aqui para exemplificar. Tá aqui a documentação. Vou colocar essa documentação aqui nos comentários. E para o VOrder, o que a gente consegue fazer, galera? Tem várias configurações onde a gente verifica se o meu VOrder está habilitado ou não. Nesse caso, ele está habilitado, né? Então tá true aqui. E caso eu queira desabilitar, basicamente eu preciso passar o parâmetro de false. Então, em determinados workloads, você precisa desabilitar o VOrder. Por quê? Por conta do overhead na hora de compressão e na hora de escrita, e você vai identificar isso de acordo com suas necessidades. Beleza? Você pode habilitar o VOrder a partir da sessão na Spark Session. Você pode habilitar o VOrder no momento que você estiver configurando a sua tabela, e você pode habilitar e desabilitar o VOrder por tabela. Legal? Então, dá para a gente fazer várias otimizações aqui utilizando o VOrder. Dá para a gente controlar a escrita e a otimização de VOrder na hora que você estiver escrevendo o seu código. Isso aqui é importante. E dá para você habilitar e desabilitar a nível de seção do código que você está rodando. Beleza? Então, isso aqui é bem interessante. Ó. Perceba que eu tenho aqui a opção na hora que eu estou escrevendo os dados. E também, na hora que eu estou escrevendo os dados, eu posso desabilitar. Legal? Então, eu posso passar o parâmetro para desabilitar o meu VOrder. Beleza? Então, só mostrei isso aqui para vocês, porque é importante. Essa documentação aqui, galera, vou abrir elas aqui para vocês. Está aqui essa documentação, então leiam toda essa parte de Delta aqui, porque aqui tem tudo isso que eu estou falando, entregando para vocês aqui mastigado. E um outro ponto muito interessante aqui, galera, é a questão do vácuo, né? Então, lembrando, o período de retenção mínimo são 168 horas, que são aproximadamente aí 7 dias. Beleza? Então, eu rodei o comando com menos horas e aí ele me dá uma mensagem de erro aqui por conta do período de retenção. Lembrando, você consegue rodar o Vacuum via código, o Optimize via código e o VOrder via código também. E nesse exemplo aqui, galera, deixa eu ver. Nesse exemplo aqui, eu estou rodando o Optimize e o VOrder ao que a gente chama de ad hoc, né? A nível de sessão aqui, para que ele possa otimizar os nossos arquivos aqui. Então, percebam que ele demora um pouquinho aqui para executar essa otimização, tá? Geralmente, entre 3 e 5 minutos, tá? Então, eu não consigo conferir, não consigo garantir esse tempo aqui para vocês, até mesmo porque eu queria mostrar isso aqui para vocês na prática, né? Então, vamos aguardar um pouquinho só até esse comando finalizar, beleza? E aí, voltando aqui, galera, por que é importante a gente fazer essa manutenção no nosso storage? É muito importante por conta do seu processamento entre camadas. Então, uma vez que você precisa processar os seus dados ali entre a camada bronze, camada silver e camada gold, a camada bronze geralmente é a sua camada bruta. Não necessariamente você precisa ter o VOrder habilitado. Então, é interessante que quando chegar na camada gold, você escreva os seus dados na camada bruta sem que você precisa ter o VOrder habilitado. Então, o que esse cara vai fazer? Vai jogar os dados lá dentro de qualquer jeito. Por quê? Porque você vai deletar esses dados e sobrescrevê-lo posteriormente. Agora, caso você não delete e sobrescreva esses dados, o que você pode fazer? Você pode deixar a feature do VOrder habilitada, porque você precisa ler esses dados com frequência. Assim também na camada Silver. Se você escreve ou não com frequência na sua camada Silver, você pode habilitar e desabilitar. E na camada bronze, gold, é muito importante que você tenha o VOrder habilitado. Por quê? Porque a camada gold é o local que você lê os seus dados. Então, o VOrder é muito importante para a leitura de dados. Vai facilitar tanto a engine do Power BI,
seus modelos semânticos, as suas leituras de SQL no endpoint, beleza? Então, galera, camada Gold, V-Order habilitado. Camada Bronze, depende se você vai precisar ou não. Bacana? Então, percebam aqui, galera, o nosso job finalizou, tá? Eu vou fechar essa tela. Percebam que aqui os arquivos continuam da mesma maneira. Eu vou olhar a minha tabela aqui que teve o V-Order aplicado. Agora eu vou olhar a minha tabela que estava sem o V-Order e vamos olhar aqui o que aconteceu. Legal? Deixa eu dar um refresh aqui, porque ele não renderizou a tela aqui. Beleza? Então, deixa ele carregar aqui rapidamente. Deixa ele carregar. Lembrando, galera, V-Order Optimizer a gente aplica no nível do Lakehouse. Tá? Eu não aplico isso no nível do Data Warehouse, beleza? Mas o Data Warehouse ele vai se beneficiar disso, beleza? Então, vamos olhar aqui a nossa tabela sem V-Order. A ideia é que ele escreva os dados em um formato, com compressão em um arquivo menor. Então, percebam, esses arquivos foram escritos lá no dia 7, e esses arquivos aqui, ó, foi escrito aqui no dia de hoje, beleza? Então, ele está com compressão. O Delta Log não vai olhar mais para esses arquivos aqui, e o Delta Log vai olhar só para esses arquivos aqui. Como eu não tenho 7 dias ainda de criação desses dados, eu não consigo aplicar o Vacuum aqui ainda. Beleza? Então, eu posso vir aqui na minha manutenção e eu posso aplicar o Vacuum aqui. Então, vou rodar aqui só a título de curiosidade para vocês, tá? Então, basicamente, o que o Vacuum vai fazer? Remover esses 2 arquivos aqui quando tiver 7 dias, porque foi o dia que eu fiz essa configuração. Legal? Então, fica esse exemplo aqui para vocês. Então, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. 3 features muito importantes. Optimize para melhorar a escrita e compressão dos seus dados. V-Order para melhorar a compressão e a leitura dos seus dados, lembrando que o V-Order faz parte do Optimizer, e o Vacuum para remover os arquivos antigos. E agora eu vou mostrar só mais uma coisa para vocês, que eu queria mostrar quando os arquivos estivessem com compressão, né? Então, deixa eu selecionar esse cara, deixa eu copiar esse cara aqui, porque a minha Spark Session está ligada aqui nesse cluster, né? Então, o meu arquivo sem V-Order, vamos olhar o histórico dele agora. Então, é um parâmetro que eu queria mostrar para vocês, que anteriormente eu não conseguia ver. Então, a gente vai conseguir olhar isso aqui agora a nível de execução. Então, olha aqui que interessante, ó, galera. Eu rodei o comando Optimize ad hoc, aí ele trouxe aqui para a gente, ó, o comando Optimize. Beleza? E aqui nos parâmetros, olha aqui que interessante o que ele trouxe para a gente. Optimize. V-Order True. Legal? Percebam que antes eu só tinha escrito os dados, né? Por isso que eu não tinha olhado essa informação. Agora eu apliquei o V-Order, então ele traz o V-Order True aqui nos parâmetros. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha ficado aqui até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E fiquem ligados para mais dicas da certificação e para muito mais dicas aqui sobre essa plataforma sensacional que é o Microsoft Fabric. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos, galera. Um abraço. Tamo juntos.